Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vamos Morar na Europa. Hoje vamos fazer uma comparação entre o que acontece no Brasil e o que aconteceu na Europa quando nos referimos à violência dentro dos estádios de futebol. A chamada do nosso vídeo de hoje, muito embora os outros tenham sido descontraídos, não é nada agradável, porque no lugar onde deveria ter entretenimento, diversão e lazer, estamos nos deparando com barbáries. Seres humanos que perderam a capacidade da decência e da moral com relação ao que é certo e o que é errado. Não queremos mais nos divertir, não podemos mais levar os nossos filhos, as nossas mulheres, os nossos amigos para um estádio de futebol. Por que tanta violência? Para que tanta violência? Quem ganha com isso? E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, pois além da rede SDP TV, também publicamos conteúdos constantemente aqui nesse canal Vamos Morar na Europa. Após a inscrição, ative o sininho para que sempre que publicamos nossos conteúdos e vídeos educativos relacionados aos direitos dos brasileiros que estão a passeio ou morando na Europa, você possa ser avisado pelo YouTube e estar sempre informado dos seus direitos. E não esqueça de dar o seu like. Deixe o seu like sempre que gostar dos nossos vídeos, eu acredito que vocês irão sempre gostar de todos. Compartilhe sempre com seus amigos para que possamos dar continuidade a esse projeto que é brilhante. Eu sou Gelson Oliveira, brasileiro, advogado, em processo de mudança para a Europa e criei o canal Vamos Morar na Europa. Eu sou Juan Sten Brito, brasileiro, advogado, em projeto de transição para Portugal e faço parte do canal Vamos Morar na Europa. O futebol é a paixão do brasileiro e de grande parte da população mundial. Inclusive, é uma das paixões dos europeus, continente que concentra os maiores times do mundo, ficando de fora deste continente somente o Flamengo. Contudo, o que deveria ser uma diversão em todo o mundo virou um caso de polícia, causando morte em todos os continentes. E o que diferencia de um continente para o outro é a forma que as autoridades enfrentam esse tema. Fazendo um paralelo entre as ações realizadas no Brasil e as realizadas na Europa, encontramos: há 30 anos, a violência dos torcedores ingleses mais inconsequentes, conhecidos como hooligans, provocou a exclusão das equipes do país das competições europeias por mais de 5 anos. A razão desse afastamento foi a morte de 39 torcedores da Juventus, da Itália, em um jogo da Copa dos Campeões da Europa, disputado em Bruxelas, na Bélgica. Aliada às reformas dos estádios, foi criada uma política de prevenção da violência. No Brasil, duas questões explicam a violência persistente: as penas brandas, prevista no Estatuto do Torcedor, e a impunidade. Com isso, crimes graves acabam sem a prisão dos culpados. A diferença é que no Brasil impera a impunidade. Na Europa, os torcedores também extrapolam os limites, mas são presos. Um exemplo dessa impunidade foi o banimento em 1997 das torcidas Mancha Verde do Palmeiras e Independente do São Paulo, que se envolveram em uma briga que deixaram vários mortos. No mesmo ano, os mesmos vândalos voltaram aos mesmos estádios, com os mesmos símbolos, as mesmas bandeiras, apenas alteraram o nome e a razão social das torcidas. Além da impunidade, nos países europeus não existe essa relação promíscua entre clube e vândalos de torcidas organizadas. Destaco algumas opiniões sobre violência no futebol brasileiro, dita por profissionais da área. Na opinião do especialista, que abre aspas, diz que, infelizmente, é um problema muito complexo e sem solução mágica. Nosso futebol está inserido em uma sociedade amplamente violenta e onde a impunidade reina em quase todas as esferas. Faz-se necessário um movimento profundo que combine educação, organização e punição. O
problema do futebol brasileiro é um problema do Brasil. Dá para mudar, mas exigirá um esforço de longo prazo, com o envolvimento de diversos atores e uma resiliência que não costuma ter. Aqui ela chama atenção para algo que está em uma medida a ser adotada como fruto colhido no futuro. Precisamos disso para hoje, para o futuro. Se pararmos para pensar que vidas estão sendo perdidas em um local onde deveria ter entretenimento e lazer, por que pensar em uma solução para o futuro? Alguns especialistas tendem a ponderar na ideia de que não há uma solução mágica devido à complexidade do problema. Eles assumem e dizem que a solução deve ser graduativa e homeopática, onde teremos que trabalhar conforme formiguinhas para lá na frente colher a solução, que é extinguir de uma vez a violência nos estádios, né? Mas se pararmos para observar, vidas estão sendo perdidas em um local onde deveria ter entretenimento e lazer. Não podemos adotar essa postura de que nascemos assim, somos criados com essa cultura e que não conseguiremos mudar da noite para o dia. Devemos agir já. As autoridades competentes, os times de futebol e essa instância devem agir para que isso seja interrompido o mais rápido possível. Não devemos nos conformar com essa situação. Concordo plenamente. Essa mania da gente estar sempre levando, deixando as coisas acontecerem, dizendo não, vamos resolver isso amanhã, vamos resolver isso depois, isso sempre vai trazer prejuízos. Se deu certo na Europa, por que não dá certo no Brasil? Agora, o que não pode acontecer é ter uma briga no estádio, ter mortes, os envolvidos nessa confusão ser levados para a delegacia, assinar um termo circunstanciado e serem liberados e responderem livremente e não receber nenhum tipo de punição. E no próximo jogo do time dele, ele vai estar lá de novo, né? Então eu acho que o caminho não é esse. Eu coaduno mais com Marcel Riso. Ele diz o seguinte: unir o CPF e o CNPJ, né? Torcedor violento tem que ser preso em flagrante, processado e condenado, e proibido de ir ao estádio. Mas a justiça no Brasil, como sabemos, costuma ser muito lenta, o que gera a impunidade e a certeza de que nada sério ocorrerá se for violento. E os clubes têm que ser punidos também, já que são responsáveis por atos de seus fãs nos seus estádios. Se pararmos para analisar, a torcida ela não é só aquela força incentivadora do seu time, ela também é a força econômica do seu time. E a partir do momento em que os times se posicionam de forma conivente com os seus torcedores, com as suas lideranças de torcidas que são violentas, ela passa a ser sim responsável pelo resultado da violência desses torcedores. O time que adota uma conduta contra os seus torcedores violentos, esse time merece sim ser bonificado pela sociedade como um todo, pois apresenta o que esperamos do esporte, que é: venham se divertir, venham para o lazer, venham para o entretenimento, venham apoiar o seu time, não venham para uma briga, para uma rinha de seres humanos irracionais. Afinal, não é um MMA. Não estamos indo para um octógono. Muito embora haja um embate em campo, não é esse tipo de embate que esperamos lá, né? O Coliseu já se passou e nesse ponto foi invertido, aonde os lutadores saíram de dentro do campo e foram para as torcidas. Chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso canal Vamos Morar na Europa. Vamos ficando por aqui, avisando que na semana que vem vamos abordar o papel da CBF e da legislação brasileira, dando continuidade ao nosso vídeo sobre o tema discutido hoje. Desejamos a todos uma ótima semana e só nos resta fazer mais uma pergunta: vamos morar na Europa?